Leitura bíblica anual, leitura de número 93 de 261. Hoje leremos primeiro livro de Samuel, capítulo 30 e 31. Também primeiro livro das Crônicas, capítulo 10 e Atos, capítulo 20. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão.
O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Siclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estimoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jerameelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebrom, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam a Saul e aos seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso os moradores de Jabes-Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes-Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias.
Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que tinha de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se juntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali chegamos no dia seguinte defronte de Quios, no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos me serviram.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio.